Agora tem a série Consciência. Hoje a nossa equipe vai falar dos crimes de racismo e de injúria racial. Você sabe qual a diferença? Seja qual for a ofensa racista, o importante é não ficar calado, denunciar. Eles sempre querem ver o meu mal. Não importa se eu faço bem, pra eles não é normal. Quando vem um preto bem. O refrão dessa música diz muito sobre a vida do Thiago, mais conhecido como Jorges MC. Ele já foi alvo de várias ofensas racistas. Muitas relevou, mas uma delas não deixou passar. Dentro de um grupo de WhatsApp, onde a gente tratava de assuntos de basquete e tal, um dos integrantes fez um post que era uma fake news, e eu já conhecia aquele post de outros grupos e falei, cara, dá uma pesquisada, isso é fake news. Aí quando eu voltei no grupo, já tinha um monte de texto escrito por um dos integrantes do grupo lá, questionando a minha intelectualidade, dizendo que eu tinha que me informar mais, né, por questões políticas, na verdade, né. E daí foi falando muita coisa, questionando minha intelectualidade, minha integridade. Aí começou a partir de uma questão racial, quando ele disse uma frase bem assim: aqui os brancos não são tão palavrão quanto aqueles do Texas lá nos Estados Unidos. Então, se quiser, pode vir que tem. E a conversa foi ficando cada vez mais agressiva. Foi aí que ele começou a fazer posts comparativos com o Holocausto dos judeus, ditadores africanos. Ele foi no meu canal, uma rede social que eu participo, e lá eu tinha postado um vídeo falando sobre a dificuldade que era esse momento que a gente está passando, né? Sobre a questão do Covid e tal. E eu começo o vídeo com uma máscara, como essa que eu estou usando. Ele pega uma foto, ele printou uma foto desse vídeo meu, postou essa foto. Logo em seguida ele postou uma foto da escrava Anastácia, que é o absurdo, com aquela máscara de Flanders, onde tapa toda a boca, e me compara. E aí, tá com saudade daquilo que você não viveu? Né? Aí depois daquilo eu já perdi meu rumo. Jorges fez um boletim de ocorrência e o caso foi registrado como injúria racial. O processo está em andamento, o agressor já foi condenado em primeira instância. Chega de ficar calado, não dá mais. Infelizmente, esse tipo de situação vivida pelo Jorges é frequentemente enfrentada por muitos outros negros. Comentários e ofensas racistas acontecem em qualquer lugar, no trânsito. Os dois discutiram até que o agressor falou palavras racistas. A vontade de chorar, sabe assim? É um sentimento muito difícil. Num jogo de futebol. Começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, dói. Numa sessão da Câmara de Vereadores de Campinas. Dá pra ouvir nitidamente gritando preto é lixo. Em várias situações do dia a dia. Ofender ou atacar alguém por causa da raça ou da cor é crime. E quando se fala em crimes resultantes de preconceitos desse tipo, eles podem ser enquadrados de duas formas: racismo ou injúria racial. Basicamente, o que difere um do outro é o direcionamento da conduta. Enquanto que na injúria racial a ofensa é direcionada a um indivíduo específico, no crime de racismo a ofensa é contra a coletividade, por exemplo, toda uma raça. Quando alguém impede uma pessoa negra de entrar em qualquer lugar ou se candidatar a uma vaga de emprego, isso é racismo. Já quando alguém ofende a dignidade e a honra de outra pessoa, atribuindo-lhe ali características negativas, usando palavras preconceituosas, chamando ela de macaco, por exemplo, aí já é injúria. A pena para quem comete racismo pode variar entre 1 e 5 anos de prisão. Já a injúria dá até 3 anos de prisão. Racismo é um crime inafiançável e imprescritível, ou seja, pode ser julgado a qualquer tempo, independentemente de quando foi cometido. Já os casos de injúria racial tinham um prazo para que os autores fossem punidos. Mas no mês passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, assim como o racismo, o crime de injúria racial não pode prescrever. Por maioria de votos, os ministros entenderam que, no momento em que o indivíduo ele ofende alguém
fazendo uso de algum caractere racial, na verdade ele não está ofendendo só aquela pessoa, mas a coletividade que ela representa. Por que que isso é bom? Não no sentido de que tem uma punição mais gravosa, mas para que a sociedade entenda que uma ofensa dessa natureza, ela não pode ser uma ofensa esquecida. Porque o indivíduo, quando ele se vale de termos de menosprezo a uma raça, ele não pode entender que isso é um xingamento qualquer, que isso é uma ofensa qualquer. Porque, na verdade, ele tem que refletir que a visão dele de mundo é uma visão que menospreza um indivíduo de acordo pela cor da pele dele. E isso é de grande importância para nossa evolução enquanto sociedade, para o nosso pensamento da desconstrução desse racismo, que ele é estrutural e que ele é endêmico na sociedade brasileira. É um crime que ele é muito pouco notificado. Por quê? Porque as pessoas nem sequer sabem que foram vítimas de racismo. As pessoas não sabem disso. Então elas nem procuram a delegacia de polícia, elas não sabem que esse tipo penal existe, que essa criminalização existe e que nem que foram vítimas. Para a advogada Ana Vanessa Rodrigues da Silva, essa subnotificação do crime de racismo também pode se dar pelo fato de que, muitas vezes, a aplicação do tipo penal é mal interpretada. Os órgãos que vão aplicar isso ainda têm, eu não sei se por omissão ou se por realmente falta de conhecimento, eles não acabam aplicando a tipificação correta, muitas das vezes. Pelo fato do crime de racismo ser um crime mais grave do que o crime de injúria, a maioria das vezes a tipificação acaba caindo sobre o crime de injúria. Não há nenhum problema com relação à tipificação do fato na hora do registro. Até porque esse fato pode ser registrado via online, pela delegacia eletrônica, e ele vai ser direcionado para a delegacia respectiva. Então não importa que se a vítima chegou e o atendente colocou injúria e ela acha que é racismo, colocou racismo e acha que é injúria, isso, de acordo com o histórico e depois com o depoimento dela, vai ser adequado ao tipo. Na capital, nós já temos delegacias aí especializadas. Isso ainda no interior, até em função das características e do pessoal, da quantidade de pessoal, ainda não temos, mas já foi direcionado à DIG. E o pessoal está, sim, fazendo uma capacitação para fazer o atendimento, principalmente em razão do acolhimento, É importante denunciar? Sempre. É importante porque nos moldes da violência doméstica existe muita subnotificação nesse tipo de crime de racismo, ou de injúria racial. É muito importante para que a gente possa identificar e combater. Mas aí vem outro desafio: como esses casos são avaliados no judiciário. Para a professora da Faculdade de Direito da USP, Eunice Prudente, a justiça por muitos anos enfrentou obstáculos. Ficou visível nesses últimos anos, as dificuldades do judiciário, mas também do Ministério Público em condenar o réu que discrimina, porque esse racista discrimina é muito parecido com eles. A senhora, o senhor é muito parecido com a família dele, com ele mesmo. É ali de classes sociais de onde provém os nossos magistrados, os nossos promotores de justiça, os nossos doutores delegados. Mas esse cenário vem mudando. A representatividade dentro do Poder Judiciário era uma representatividade baixa. Ainda é, Se você pedir para alguém assim, como é que você fechar os olhos, como que você pensa que é um juiz ou uma juíza? As pessoas vão pensar num homem branco, idoso, ou numa mulher branca. Eles não vão pensar, nunca vão me pensar como juiz, assim. E por que isso é importante? Eu tenho uma visão de vida pessoal que me permite encarar um fato e ver se o fato foi discriminatório ou não, que um indivíduo, um outro juiz pode não ter. E isso é importante, essa democratização do olhar da justiça é que permite
que os processos sejam levados, eles sempre foram levados à frente, mas que tenha essa visão sensível, que perceba, não, de fato, nesse ponto foi uma prática de racismo. Eu não posso dizer que a justiça é omissa, porque o judiciário ele depende da provocação, né? Da vítima procurar e para que o processo se inicie. Mas as mudanças, tanto as legislativas como as mudanças desse aspecto social, é que possibilitam que a justiça, de fato, hoje em dia, tenha um olhar mais atento para essas questões. É muito doloroso você ser ofendido por uma condição que é uma condição natural. Não é alguma coisa que você fez, não é alguma coisa que você, de alguma forma, se equivocou. Você nasceu assim, né? E isso é uma dor que ela é muito profunda, porque ela é uma dor que ela é ancestral. O indivíduo que sofre esse impacto, ele chora por ele e pelos que vieram antes dele. As pessoas não sabem o quanto que o racismo mata a gente intelectualmente, socialmente e fisicamente. As pessoas não sabem. Então eu acho que tinha que ter mais empatia das pessoas não negras em relação a isso. Entender que a estrutura que a gente tem no país é uma estrutura que é racista, entendeu? E levar isso a sério. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No G1 Campinas você confere, então, como fazer as denúncias pela internet, pelo telefone ou até pessoalmente. É só acessar g1.com.br/Campinas. Amanhã, na 4ª reportagem da série, o tema é o afroempreendedorismo.